Página 19. Introdução. Tomo aqui a noção de sabedoria na vida inteiramente no sentido imanente, a saber, no da arte de conduzi-la, o quanto possível de modo agradável e feliz. Poderia este estudo denominar-se também eudemonologia, ou seja, um guia da vida venturosa. Esta, por sua vez, definir-se-ia como uma vida que, encarada de modo puramente objetivo, ou antes, desde que o que aqui importa é um juízo subjetivo, como uma vida que, após fria e madura meditação, seria decididamente de se preferir ao não ser. Dessa noção, decorre que nos apegamos à vida por ela própria, e não apenas de medo da morte, e em consequência que gostaríamos de vê-la durar infinitamente. Ora, se a vida humana corresponde ou mal pode corresponder ao conceito de uma existência, assim é questão que a minha filosofia sabidamente nega ao passo que a eudemonologia lhe pressupõe afirmativa. Esta, com efeito, repousa sobre um erro originário, cuja profligação sobre o capítulo 49 do segundo volume de minha obra capital. Não obstante, para poder desenvolver o assunto, tive de me manifestar totalmente do ponto de vista superior, ético-metafísico, ao qual conduz a minha filosofia propriamente dita. Segue-se que todo esse discurso se funda, em certo sentido, em uma acomodação, desde que fica no terreno comum, empírico, cujo engano conserva. Portanto, só há de ser convencional o seu valor, pois o próprio termo eudemonologia não é senão um eufemismo. Além do que, não pretende a exposição ser completa, em parte porque o tema é inesgotável, e em outra porque eu teria de repetir o que outros já disseram. Escrito com a mesma intenção dos presentes aforismos, só me lembro do livro de Cardan, de Utilitate ex adversis capienta, do lucro a tirar da adversidade, que é muito de se ler e pode completar o quanto aqui se diz. É verdade que Aristóteles entreteceu o capítulo 5º do livro 1º de sua retórica, de uma breve eudemonologia, a qual saiu, no entanto, com demasiada sobriedade. Não me utilizei de tais antecessores, pois não é minha tarefa compilar, e menos ainda por se perder assim a unidade de vista, que é a alma de obras desta natureza. Em geral, é verdade que os sábios de todos os tempos disseram sempre a mesma coisa, e os nécios, isto é, a incomensurável maioria de todas as épocas, também fizeram igualmente o mesmo, isto é, o contrário. E assim continuaria a ser, talvez. Por isso, diz Voltaire, nous laisserons ce monde-ci aussi, sauter aussi merchant que nous l'avons trouvé en Yerevan. Havemos de deixar este mundo tão tolo e tão mau como o achamos ao chegar. Capítulo 1. Divisão fundamental. Aristóteles et Nicom 1,8 dividiu os bens da vida humana em 3 classes: os exteriores, o da alma e os do corpo. Conservando disso apenas essa divisão em 3, direi que o que fundamenta as diferenças na sorte dos mortais pode-se reduzir a 3 determinantes básicas, que são: 1. Aquilo que se é, portanto, a personalidade em sentido amplo. Assim, compreende este título a saúde, a força, a beleza, o temperamento, o caráter moral, a inteligência e o seu cultivo. 2. Aquilo que se tem, assim, a propriedade e a posse com todos os sentidos. 3. Aquilo que se representa. Sabe-se que por essa expressão compreende-se o que se é na ideia de outrem, portanto, como se é por eles representado.
Consiste, pois, na opinião que de nós formam e divide-se em honra, posição e fama. As diferenças a considerar sobre a primeira epígrafe são as que a mesma natureza pôs entre os homens, de onde se deduz logo que a sua influência sobre a nossa felicidade ou infelicidade é muito mais fundamental e extensa que a que provém tão só das determinações humanas, e são indicadas nas duas epígrafes seguintes. Em comparação com as legítimas excelências pessoais, tais como um espírito eminente ou um coração magnânimo, todas as vantagens de posição, de nascimento, mesmo o principesco de fortuna e semelhante, estão na proporção em que os reis de teatro estão para os da verdade. Já o Metródoro, o primeiro discípulo de Epícoro, tinha assim intitulado um capítulo. É que está escrito em grego, né? Não dá para ler em grego, e tem a tradução do lado em latim. Majorem esse causam ad felicitatem aeum, quae est es nobis, e a quae es rebus oritur. A causa de nossa felicidade provém mais de nós mesmos que do mundo exterior. C.F. Clemente de Alex Strom, 221, página 362, da editora de Würzburg, das OPP Pollen. Não há dúvida que para o bem-estar do ser humano e até para toda a configuração de sua existência, o principal é aquilo que tem ou se processa dentro dele. No seu íntimo é que está de modo imediato o seu conforto ou desconforto, como resultado direto de sua sensibilidade, da sua vontade, dos seus pensamentos. Tudo quanto vem de fora exerce sobre ele influência apenas indireta. É por isso que os mesmos fenômenos ou condições exteriores nos afetam muito diferentemente, embora no mesmo ambiente vive cada qual em um mundo diverso. O indivíduo só se tem que haver imediatamente com as suas próprias percepções, sensações, volições. As coisas exteriores só lhe interessam na medida em que as provocam. O mundo em que vive a pessoa depende da ideia que dele forma. Orientando-se, pois, pela diferença de mentalidades, assim ou será pobre, insípido e vazio, ou rica, interessante e significativa. Por exemplo, em lugar de sentirmos inveja de alguém pelo que lhe aconteceu de atraente, seria melhor invejar-lhe a capacidade de apreensão através da qual pôde dar aos acontecimentos a importância que apresentam na descrição que fez. O mesmo fato que se mostra ser tão interessante para a mente privilegiada não dará mais que uma cena comum da vida diária, se apanhado por um cérebro vulgar. É o que se vê de modo evidentíssimo em várias poesias de Goethe, de Bryan e de Byron, as quais repousam visivelmente sobre um fundo real. Lendo-as, um tolo é capaz de invejar ao poeta a amável aventura, ao invés de lhe desejar aprender a portentosa fantasia que conseguiu transformar um incidente mais ou menos corriqueiro em visão de tanta beleza e magnitude. Da mesma forma, vê o melancólico uma cena de tragédia, onde o sanguíneo apenas descobre um conflito curioso e o fleumático uma coisa sem importância. É o que toda realidade, isto é, toda atualidade perfeita, constitui-se de duas metades, o sujeito e o objeto, tão necessária e estreitamente combinados entre si, como na água o hidrogênio e o oxigênio. Se a metade objetiva for completamente igual, mas diversa a subjetiva ou vice-versa, também será completamente outra a realidade atual. A metade objetiva, mais famosa e melhor, ao lado da metade subjetiva, embotada e deficiente, tem de produzir apenas um mal presente, uma realidade inferior.
Qual bela paisagem vista em tempo inclemente ou refletida por câmara escura defeituosa. Para falar de modo mais chão, cada um de nós está dentro da consciência, como está dentro da própria pele. E só aí havemos de viver, motivo pelo qual não nos podem vir de fora com muito auxílio. No palco, este faz o papel de príncipe, aquele o de conselheiro, outro de servo, de soldado, de general, etc. Contudo, são diferenças que só existem exteriormente. No íntimo, como núcleo dos fenômenos, está em todos os mesmos elementos um pobre comediante com as suas aflições e necessidades. Na vida também é assim. As disparidades de posição e de fortuna distribuem a todos o seu papel, sem que a este corresponda uma substancial diversidade de ventura ou bem-estar. Em cada um está aí também o mesmo pobre diabo com as suas necessidades e aflições, que podem variar quanto à matéria, de pessoa a pessoa, mas que no que toca à forma, ou melhor, a verdadeira essência, são mais ou menos as mesmas em todos os figurantes. E se porventura apresentam gradações, não se orientam elas de modo algum pela posição ou fortuna, isto é, pelo papel desempenhado. Como tudo quanto acontece e existe para o ser humano, para o homem, para a mulher só existe e acontece, sob forma imediata, em sua consciência apenas. É claro que o essencial é, antes de mais nada, a estrutura dessa consciência. Sendo que, em maior parte dos casos, tudo dependerá mais dela que das formas que aí se representam. Todas as suntuosidades e todos os prazeres, refletidos pela obtusa mentalidade de um simplório, hão de ser de uma indigência absoluta, se as confrontarmos com a de um Cervantes ao escrever Dom Quixote em cômoda precisão. A metade objetiva do presente e da realidade está nas mãos do destino, sendo, portanto, mutável. A metade subjetiva somos nós mesmos, pelo menos, pelo que é fundamentalmente imutável. Esta aí porque que, apesar de todas as diversões exteriores, apresenta a vida de cada homem, ser humano, mulher, no fundo, o mesmo caráter, podendo comparar-se a uma série de variações sobre um só tema. Ninguém pode sair da sua individualidade, assim como um animal quaisquer, que sejam as condições em que ponhamos, fica adstrito ao modesto círculo que a natureza irrevogavelmente lhe traçou. Pelo que os nossos esforços, ao querer agradar um animal de estimação, hão de se manter dentro de acanhados contornos, exatamente por causa das limitações de sua natureza e de sua consciência. Assim também é com o ser humano. Pela sua individualidade, está de antemão determinada a medida de sua possível felicidade, seu estado de consciência. Particularmente, os limites das suas forças intelectuais determinam-lhe uma vez por todas a aptidão para os prazeres elevados. Se forem estreitos, todos os esforços exteriores, tudo quanto os homens, mulheres, pessoas, ou a fortuna fizerem por ele, será impotente para transportá-lo além da medida do bem-estar e felicidade humana ordinária e um tanto embrutecida. Ter-se-á que contentar com os prazeres dos sentidos, com a vida familiar, acolhedora e bem-humorada, com baixa sociabilidade e vulgares passatempos, até a instrução não conseguirá em conjunto contribuir muito para alargar-lhe o âmbito, se bem que o consiga um pouco. Os gozos mais altos, mais variados e mais duradouros são os do espírito. Embora na mocidade nos possamos enganar a respeito, eles requerem, no entanto, antes de mais nada, que existam energias espirituais. É manifesto, pois, o quanto depende a nossa felicidade do que somos,
da nossa individualidade. Entretanto, levamos as mais das vezes em conta só o destino, ou seja, o que temos ou representamos. Mas o destino pode melhorar, além do que, quando há riqueza interior, não se lhe irá pedir muito. Em contraposição, um simplório continuará sendo um simplório, ineducável, inalterável até o fim, mesmo que estivesse no paraíso rodeado de huris. Por isso é que Goethe diz: Von hun Knecht und Überwider, sie gestern zu jeder Zeit. Höchstes Glück der Erdenkender, sei nur die Persönlichkeit. West Ostler Divan. Povo e servo e triunfador confessam a todo tempo que a mais alta felicidade dos terrenos só é a personalidade. Que o subjetivo é incomparavelmente mais importante para nossa ventura e os nossos prazeres que o objetivo, em tudo se confirma, e a começar pela fome, que é a melhor cozinheira que há. Confirma-se também no fato de o ancião olhar com indiferença a deusa do mancebo e bem no alto, no da vida do gênio e do santo. Notadamente, a saúde sobrepuja de tal modo os outros bens que um mendigo é, em verdade, mais feliz que um rei enfermo. Um temperamento calmo e bem-humorado, provindo de saúde perfeita e de boa constituição física, uma razão esclarecida, percussiente, vivaz e criteriosa, uma vontade moderada e branda, portanto, uma sã consciência, são primores que nenhuma posição ou fortuna poderão suprir. Aquilo que cada um é para si próprio, o que acompanha na solidão e ninguém lhe pode dar ou tirar, é evidentemente mais importante que tudo quanto tenha ou pareça ser aos olhos de outrem. Uma criatura de espírito elevado tem em solidão completa magnífico entendimento em seus próprios pensamentos e fantasias, ao passo que a contínua mudança de companhias, de exibições, de passeios e divertimentos não tem força para impedir o torturante enfado de um indivíduo medíocre. Uma pessoa de caráter bondoso, equilibrado e ameno pode sentir-se satisfeita mesmo em situação precária, enquanto que uma outra insaciável, invejosa e má não será capaz de sê-lo com todas as riquezas. E então, ao que desfruta para sempre de personalidade excepcional, de eminente espiritualidade e gozos ordinariamente desejados, são quase todos supérfluos e até incômodos e desagradáveis. Assim é que Herácio diz de si: gemas, mármor, ébur, tirena, sigila, tabelas, argentum vestes, gaetulum muris tinctas, sunt qui non habeant es qui non curat habere. Aos que não têm pedras preciosas, mármores, marfins, estatuetas, tirrenas, quadros, pratarias ou vestes de púrpura getúlica, há um que não cuida de tê-las. E Sócrates exclamou ao ver objetos de luxo expostos à venda: quanta coisa há de que eu não preciso! Para nossa felicidade na vida, aquilo que somos, isto é, a nossa personalidade, é o fator primordial e básico, já por ser constante e operar em todas as circunstâncias, já porque não estando sujeita ao destino, como os bens considerados sobre os dois outros títulos, não nos pode ser arrebatada. É um valor que se pode chamar de absoluto, em contraste com os demais que são apenas relativos. Por onde se vê
que de fora é muito mais difícil chegar-se à pessoa do que talvez se suponha. Só o tempo onipotente exerce aí os seus direitos. A ele se submetem aos poucos as excelências físicas e as intelectuais. O caráter moral, porém, nem ele mesmo poderá atingir. E aqui eu deixo uma nota adicional: leiam o livro de Rupert Sheldrake, Science Set Free, que ele vai atualizar essa questão aqui da observância de Schopenhauer sobre as questões do tempo. É verdade que neste particular teriam os bens estudados sob os dois últimos títulos uma vantagem sobre os do primeiro, que é a de o tempo não os levar imediatamente. Uma segunda seria a de serem acessíveis por natureza, por se situarem fora de nós, tendo cada qual ao menos a possibilidade de vir a obtê-los, ao passo que aquilo que está em nós, isto é, o subjetivo, nem sequer está em nosso poder. Estatuído júri divino, permanece inalterável por toda a vida, aplicando-se-lhe inexoravelmente esta sentença: Wir an den Tag der Dich der Welt verlieren. Die Sonne stand zum Gruß der Planeten. Bist alsobald und fortand fortgedehend. Nach den Geset, wonach du angetrendet, so musst du sein, dir knest du nicht entfliehen. So sagten schon Sibyllen, so Propheten, und keine Zeit und keine Macht zerstückelt. Geprägte Form die Leben sich entwickelt. Geht Worot Orfist. A tradução embaixo, entre aspas. Assim como no dia que te deu ao mundo estava o sol, em saudação aos planetas, desde logo foste crescendo sem cessar, de acordo com a lei em virtude da qual apareceste. Assim, tens de ser e de ti mesma não podes fugir, disseram já sibilas e profetas, e nenhum tempo e poder algum rompe a forma estabelecida que vivendo se desenvolve. Que lindo isso, né, gente? Vou ler de novo. Assim como no dia que te deu ao mundo estava o sol em saudação aos planetas, desde logo foste crescendo, sem cessar, de acordo com a lei em virtude da qual apareceste. Assim, tens de ser e de ti mesma não podes fugir. Disseram já sibilas e profetas, e nenhum tempo e poder algum rompe a forma estabelecida que vivendo se desenvolve. A única coisa que podemos fazer a esse respeito é empregar em nosso maior proveito a personalidade conforme nos foi concedida. Em consequência, não ter senão aspirações que lhe correspondam, não lhe procurar senão o desenvolvimento apropriado, evitando qualquer outro, escolher em conclusão o estado, a ocupação, o gênero da vida que lhe convenham. Um ser humano, homem, mulher, hercúleo, dotado de força muscular extraordinária, obrigado por circunstâncias exteriores a entregar-se a fazeres sedentários, a um trabalho manual meticuloso e maçante, ou também a estudos e labores intelectuais, ocupações que reclamam energias muito diversas, não desenvolvidas nele e que deixam precisamente sem emprego as em que excele,
há de se sentir infeliz a vida toda. Mais infeliz ainda será aquele cujas forças intelectuais predominam de muito e que é constrangido a deixá-las sem cultivo e inusitadas para se entregar à tarefa vulgar, que as não reclama, ou mesmo a um trabalho físico para o qual as suas forças não são bastante suficientes. Todavia, nisso principalmente, é preciso, máxime na mocidade, evitar os escolhos da presunção e não se atribuir um excesso de energia que se não tem. Da preponderância decisiva da matéria, do primeiro título sobre a dos dois outros, resulta igualmente que é mais sábio trabalhar por conservar a saúde e desenvolver as faculdades pessoais que por adquirir riqueza, o que não deve, contudo, ser mal interpretado, para se dizer que se pode descurar a aquisição do necessário e conveniente. Mas a riqueza, propriamente dita, isto é, uma grande superfluidade, contribui pouco para a nossa ventura. É por isso que muitos ricos são infelizes, ou têm-se essa ideia, tenham-se alguns. Sentem-se desprovidos de cultura propriamente dita, de conhecimentos e assim de qualquer interesse objetivo que os habilite a uma ocupação intelectual. Porque aquilo que a riqueza pode fazer, além da satisfação das necessidades reais e naturais, é de influência mínima sobre o nosso verdadeiro bem-estar. Ao contrário, este se perturba com as muitas e inevitáveis preocupações trazidas pela conservação de grandes bens. Não obstante, os homens se esforçam 1000 vezes mais por adquirir riqueza que cultura, quando é seguramente certo que aquilo que se é contribui muito mais para a nossa ventura que aquilo que se tem, o que não se exclui ser em alta conta de cultura e se ter em altas provisões. Vemos assim há muito o indivíduo em incessante atividade, solícito de manhã à noite, como a formiga, a fim de aumentar o patrimônio já existente. Saindo do acanhado círculo dos meios que a isso conduzem, nada conhece, o espírito está vazio e é inacessível a tudo mais. Os prazeres mais altos, os espirituais, não se aproximam dele, e em vão procura substituí-los por fruições passageiras dos sentidos, que se permite de quando em quando, à custa de pouco tempo, mas de muito dinheiro. No fim da vida e como resultado dela, tem diante de si, se a sorte lhe for propícia, um grande acervo de dinheiro que deixa então aos herdeiros para que o aumentem ou malbaratem. Uma existência desse teor posto que, conduzida com um semblante grave, cheio de importância, é tão nécia como qualquer outra que tenha como símbolo uma carapuça de jogral. Portanto, o que alguém possui em si próprio é o que importa para a felicidade na vida. Apenas, como isso é em regra muito pouco, a maior parte dos que já venceram o combate contra a necessidade sentem-se no fundo tão desditosos como os que ainda bracejam em meio dela. A vacuidade da alma, a sabedoria da consciência, a pobreza de espírito tange-os para a sociedade, a qual, todavia, se compõe dos seus iguais, porque simili simili gaudet, o igual se deleita com o igual. Então, em companhia, fazem caça a passatempos e entretenimentos que começam a procurar nos prazeres dos sentidos, em diversões de toda sorte, por fim, em desregramentos. A fonte das calamitosas dissipações, em meio às quais muito filho-família, nascido rico, esbanja, em tempo incrivelmente breve, uma grande herança não é outra senão o tédio, o brotar da miséria, a vacuidade espiritual acima exposta. Foi o jovem mandado para o mundo, rico por fora, mas pobre por dentro, e debalde tentou suprir a indigência oculta pela abundância manifesta. Como que desejando receber de fora tudo,
analogamente aos velhos que se procuram revigorar com as exalações de jovenzinhas. Resultado: a pobreza interior trouxe por fim como consequência a pobreza exterior. Não preciso encarecer a importância dos dois outros títulos a que se subordinam os bens da vida humana. O valor da propriedade é hoje tão geralmente reconhecido que não demanda recomendação. Os bens do terceiro título têm até com relação aos do segundo conformação muito ética, pois apenas consistem na opinião de terceiros. Todavia, todos devem aspirar à honra, isto é, ao bom nome, à posição. Unicamente os que prestam serviço ao Estado, à fama, só muitíssimo poucos. Entretanto, é tida a honra como um bem inapreciável. A fama é o velocino de ouro dos eleitos. O bem mais precioso que o ser humano pode conquistar, que o homem e mulher pode conquistar, não há dúvida, porém, que só os tolos darão preferência à posição e não à riqueza. Os bens referidos nos títulos segundo e terceiro estão aos demais entre si em uma como que atuação recíproca, isto é, enquanto o abis, a beberis, de Petrônio tiver a sua razão de ser e vice-versa, enquanto a boa opinião alheia, sob todas as modalidades, contribuir frequentemente para a aquisição de riqueza. Capítulo 2. Daquilo que se é. Já vimos em geral que aquilo que se é contribui muito mais para a felicidade que o que se tem ou representa. Sempre se há de saber o que a pessoa é, portanto, o que tem em si própria, pois a individualidade a acompanha sempre e a toda parte e imprime o colorido a quanto lhe acontece. Em tudo e por tudo desfruta ela imediatamente só a si própria. O que se dá com os prazeres físicos, dá-se muito mais com os intelectuais. É por isso que a expressão inglesa to enjoy one's self é muito acertada, com a qual se diz, por exemplo, he enjoys himself at Paris, isto é, não, ele goza Paris, mas ele se goza em Paris. Entretanto, se a personalidade for de má contextura, todos os prazeres serão como os vinhos generosos em boca impregnada de fel. Eis porque, pondo de lado os acidentes graves, é menos importante saber, tanto no bem como no mal, o que nos acontece ou o que se nos depara na vida, como saber por que forma o sentimos, ou seja, em qualquer sentido, qual o grau da nossa sensibilidade. Aquilo que somos ou temos em nós mesmos, ou para abreviar a nossa personalidade e o seu valor, é a única coisa que há de imediato para nossa aventura e bem-estar. Tudo mais é mediato. Está aí porque é que os seus defeitos, está aí porque é que os seus efeitos se podem frustrar e os da personalidade nunca. É justamente essa razão pela qual a inveja contra os méritos pessoais é de todas a mais irreconciliável, bem como a que se esconde com maior cuidado. Ainda, só a conformação da consciência é duradoura e estável. A personalidade funciona ininterruptamente sem cessar e mais ou menos a cada momento. O restante, ao contrário, atua sempre de modo esporádico, ocasional e passageiro, estando ao demais sujeito a variações e flutuações, pelo que diz Aristóteles. Nam natura perennis est non opes. Aí antes está escrito em grego, que não sei ler aqui,
e depois aqui essa tradução para o latim. Pois o perene é a natureza e não os bens. Aqui a citação ETH.EUD. Aqui em Números Romanos 8,2 da citação. Está aí porque é que suportamos uma desgraça inteiramente externa que desabou sobre nós com maior resignação que uma outra. A que demos causa. O destino pode mudar, mas a nossa conformação jamais, ou não. Assim, os bens subjetivos, tais como um caráter nobre, um cérebro capaz, um temperamento feliz, um ânimo jovial e um corpo bem constituído e completamente sadio, a mens sana in corpore sano. Juvenal, SAT. 10 em Números Romanos 356. Em suma, é o que há de primacial e de mais importante para a nossa aventura. Pelo que deveríamos estar muito atentos em promover e conservar muito mais a ela que a posse dos bens e das honras exteriores. Mas de tudo, o que mais imediatamente nos torna felizes é a jovialidade de ânimo, pois tal predicado se paga a si mesmo instantaneamente. Quem está alegre tem sempre motivo de estar, a saber, o de estar alegre, simplesmente. Nada como a alegria para suprir tão completamente outro bem, enquanto que ela mesma se não substitui por nenhum. Digamos que um indivíduo jovem, bela, rica e honrada, para julgar de sua felicidade, perguntamos se é alegre. No caso afirmativo, pouco importa que seja moço ou velho, moça ou velha, ereto ou encurvada, rico ou pobre, é feliz. Na primeira mocidade, abri certa vez um velho livro onde estava escrito: quem muito ri é feliz e quem muito chora é infeliz. Observação bem ingênua, mas que eu, por causa de sua singela verdade, não pude esquecer, por mais que fosse superlativo de um truísmo. Mas por quê? Mas por isso mesmo devemos abrir todas as portas à alegria, sempre que se apresentar, pois jamais vem em tempo errado. Isso em lugar de termos dúvidas sobre se havemos ou não de lhe dar ingresso, querendo saber primeiro se temos em todos os sentidos motivo para estar satisfeitos. Também porque temamos que nos venha perturbar em nossas graves ponderações e importantes cuidados. O que com estes podemos melhorar é muito incerto, ao passo que a alegria é lucro imediato. Concomitantemente, só ela é a moeda sonante da felicidade, e não, como todo o resto, apenas papel moeda. Ela, tão somente ela, nos torna felizes imediatamente no presente. É a aventura máxima para seres cuja realidade tem a forma de um presente indivisível entre dois tempos infinitos. Assim, deveríamos colocar a aquisição e a promoção desse bem antes de quaisquer outras aspirações. Ora, é certo que nada contribui menos para a alegria que a riqueza, e nada concorre mais para ela que a saúde. Nas classes inferiores, que trabalham mormente, amanhando os campos, é que se encontram fisionomias bem-humoradas e satisfeitas. Nas ricas e de fina educação, por vezes estão fisionomias aborrecidas. Segue-se que nosso maior esforço deveria ser o de conservar, sobretudo, um alto grau de saúde completa que há de florescer em alegria. Os meios para tanto são, como se sabe, evitar todos os excessos e extravagâncias, todas as emoções violentas ou desagradáveis, e também todo esforço mental muito grande ou demorado, ao menos 2 horas por dia, movimentos rápidos ao ar livre, muito banho frio e medidas dietéticas análogas.
Sem um bom movimento diário, não poderemos manter a saúde. Para se executarem eficazmente, todos os processos vitais requerem a movimentação das partes, nas quais decorrem assim como do todo. Por isso, diz Aristóteles com razão, que de novo um início escrito em grego, e a continuação. A vida consta de movimento e tem nele a sua natureza. Mais uma vez eu convido a leitura do livro Science Set Free, do Rupert Sheldrake, que também vai fazer uma observação atualizada sobre essas considerações aqui compartilhadas. Em todo o interior do organismo reina um movimento incessante e veloz. O coração, com a sua complicada e dupla sístole e diástole, bate com força e incansavelmente, com 28 pulsações, impele toda a massa sanguínea pela grande e pela pequena circulação. Os pulmões aspiram sem descanso, qual máquina a vapor. Os intestinos se estorcem sempre nos movimentos peristálticos. As glândulas todas não param de sugar e de segregar. Até o cérebro tem um movimento duplo a cada pulsação ou aspiração. Ora, se o movimento faltar, por bem dizer completamente, no caso de inúmeras pessoas de vida sedentária, nasce uma gritante e perniciosa desproposição entre a calma exterior e o tumulto interior. Porque esse contínuo movimento interior deseja mesmo ser um tanto amparado pelo outro, e aquela desproporção é análoga a em que, por uma emoção qualquer, ferve o nosso íntimo, sem que, todavia, possamos permitir que o percebam de fora. Até as árvores necessitam de que o vento as movimente para crescerem. A regra, no caso, é mais fácil de dizer com brevidade em latim: omnis motus, quo celerior eo magis motus. Todo movimento é tanto maior quanto é mais rápido. Quanto à felicidade, depende da jovialidade de ânimo e este do estado de saúde. Verificamos ao comparar a impressão que os mesmos acontecimentos ou relações externas nos produzem em dia em que nos sentimos sadios e fortes, com a que causam quando a doença nos torna mal-humorados e receosos. O que nos faz felizes ou infelizes não é o que as coisas são, objetiva e realmente, mas o que são para nós, em nossa apreensão. Isso mesmo diz Epíteto. Aí aqui mais uma citação em grego e logo depois em latim. Commovent homines non res, sed de rebus opiniones. O que comove os homens não são as coisas, mas as opiniões a respeito delas. Sem dúvida, esteiam-se 9/10 da felicidade sobre a saúde apenas. Com ela, tudo é fonte de prazer. Ao contrário, se faltar nenhum bem externo de qualquer espécie pode ser fruído. Até os bens subjetivos, as qualidades do espírito, do ânimo, do temperamento, são diminuídos e muito atrofiados pela doença. Não é dessarte sem razão que, antes de mais nada, perguntamos uns aos outros pela saúde e desejamos que vá bem, pois é o essencial para a ventura humana. Logo, a maior de todas as tolices é sacrificar a saúde, seja para o que for, para aquisição de riqueza, para ser promovido, para conquistar saber ou fama, sem falar em concupiscências e em prazeres fugazes. Tudo deve vir depois dela. Entretanto, por mais que a jovialidade, que é tão importante, contribua para a saúde, não depende ela somente desta, mesmo com saúde completa. Pode existir um temperamento melancólico ou um ânimo predominantemente tristonho. A causa primordial do fato está, sem dúvida, na conformação originária e
por isso imutável do organismo, a saber, quase sempre na correlação mais ou menos normal entre a sensibilidade, a irritabilidade e a força de reprodução. A preponderância exagerada da sensibilidade importará a desigualdade de ânimo, uma excessiva alegria periódica e uma predominante melancolia. Ora, como o gênio é também condicionado por uma sobrecarga de força nervosa, isto é, de sensibilidade, observou Aristóteles muito bem que todos os indivíduos excelentes e superiores são, em vezes, melancólicos. Aqui mais um escrito em grego, e a nota dele é Probel, PROBL.30,1. Todos os homens que se distinguiram na filosofia, na política, na poesia e nas artes parecem propender para uma melancolia. Foi com certeza esse o trecho que Cícero teve em vista em seu relato tantas vezes citado, Aristóteles et homines ingeniosus melancolicos esse, TUSC 1:33. Diz Aristóteles que todos os homens de talento por vezes são melancólicos, mulheres, pessoas de talento por vezes são melancólicos. Ou não, né? Quem expôs com muita graça essa enorme diversidade inata de temperamentos foi Shakespeare. E aqui uma citação. Nature has framed strange fellows in her time, some that will evermore peep through their eyes, and log like parrots at a bagpiper, and others of such vinegar aspect, that they will not show their teeth in way of smile. True Nestor swear the jest be laughably. Aí aqui uma notinha embaixo, Merch, M-R-C-H, of Ven, VN.SC.1. A natureza produz estranhos tipos em seus dias. Alguns de olhinhos sempre sorridentes, qual papagaio a rir de um tocador de cornamuça. Outros de aspecto tão azedo que não entremostram os dentes no sorriso, mesmo que o próprio Nestor jure que a facécia é parar de rir. É exatamente essa diferença que Platão designa pelas expressões díscolos, díscolo, taciturno, merencório, e euculos, alegre, jovial. Ela se pode explicar pela forma muito diversa pela qual as várias pessoas recebem impressões boas ou más, sendo que algumas riem do que pode levar a outras quase ao desespero. E a receptividade para as impressões agradáveis costumam ser tanto mais fraca quanto mais intensa é para desagradáveis e vice-versa. Diante de igual possibilidade de bom ou de mau êxito de uma empresa, o díscolo se enfadará ou aborrecer-se-á, no caso de malogro, sem se alegrar. Porém, se o resultado for feliz, o eucolo, ao contrário, não se zangará nem se amofinará com o desastre, alegrando-se, porém, na hipótese de um triunfo. Se o díscolos lograr 9 intentos, não folgará com eles, agastando-se antes com aquele em que falhou. O euculos porém, alegrar-se-á e folgará com um só que haja dado certo.
Entretanto, como não há mal sem compensação alguma, segue-se também aí que os dísculos, isto é, os caráteres taciturnos e medrosos, têm que sofrer em conjunto acidentes e males mais imaginários, mas, em compensação, menos males e acidentes reais que os caracteres descuidosos, que vê tudo negro e receia sempre o pior, tomando por isso as suas providências. Não se enganará tanto quanto quem vive a dar às coisas belo colorido e risonha disposição. Mas, quando uma afecção mórbida do sistema nervoso ou do aparelho digestivo ainda estende a mão a uma discólia de nascença, pode esta atingir o elevado grau em que o mal-estar constante gera fadiga de viver e, consequentemente, a tendência ao suicídio. Então, os menores dissabores podem produzi-lo. Nos graus extremos do mal, nem serão mesmo necessários. O suicídio é deliberado tão só diante do permanente desconforto e consuma-se com reflexão tão fria e decisão tão firme que o doente, já então posto as mais das vezes sob vigilância, não perde de vista, aproveitando-se do primeiro momento livre para servir-se, sem vacilação, sem luta e sem tremor, desse alívio para ele natural e bem-vindo, embora errôneo. Não está falando que, antes de tudo, é uma doença ali dentro de um olhar mórbido, né, e negativo da vida, de certa forma, taciturno. Esquirol, em Desmaladies Mentales, traz descrições pormenorizadas deste estado. É verdade que, conforme o caso, o homem mais sadio ou mesmo mais jovial é capaz de resolver suicidar-se, a saber, quando a extensão dos sofrimentos ou da desgraça próxima e inevitável suplanta os horrores da morte. A diferença está apenas na magnitude do móvel necessário ao fato, o qual estará na razão inversa da dísculos. Ele está escrevendo aqui em grego, quando ele faz a citação, então eu volto aqui para ler. Se eu der uma parada no meio da leitura, é porque eu estou voltando aqui. Lembrando, dísculos, ele coloca aqui dísculo taciturno merencório. Quando ele fala euculos, é o alegre e jovial. Quanto maior for esta, tanto menor poderá ser aquele, caindo mesmo a zero, por fim. E quanto maior for a eucula, ele coloca eucula, a euculos na tradução, e a saúde que a sustenta, tanto mais grave deve ser o móvel da decisão. Assim, há inúmeras gradações de casos entre os dois extremos do suicídio, isto é, entre o do que provém puramente da exacerbação doentia da dísculos inata e o do que é são e alegre e mata-se por motivos inteiramente objetivos. E aqui eu vou fazer um adendo breve, né, para quem não tem o costume de fazer esse tipo de leitura. Lembrar sempre que ele está citando e tem uma referência baseada no seu período. Também fez uma citação de Shakespeare, né, que dá para ter uma noção. Para quem não sabe, por exemplo, ele citou Goethe, né. Eu lembro de uma aula que eu tive onde a professora dizia que no período que, por exemplo, o livro Sofrimento do jovem Werther, que falava de uma questão de suicídio, tinha sido liberado, né, que aquilo naquele período tinha gerado um suicídio em massa. Não sei até como e quando esse movimento verdade, mas o ponto é que ao passo de muitas coisas que eu fui lendo, quando a gente fala dessas observâncias, que é muito específico, né, ele está entrando um pouco numa questão que é psicológica, né, fazendo meio que uma análise psicológica de certas situações. Mas que isso é muito mais complexo, óbvio, do que a observância que ele está dando aqui, então que a gente se atualize com relação a essas questões, né? E estando mais aprofundado, que ele coloca aqui de alguém mata-se por motivos inteiramente objetivos, é muito difícil isso acontecer, mesmo que, tipo, isso daqui está partindo, eu penso, só para uma reflexão, já que os outros títulos são todos dentro desse sentido de expansão de consciência e questionamento lá para as nossas atividades. Por motivos inteiramente objetivos,
É que assim, aqui ao que dá a parecer, ele coloca primeiro um caso onde dá para ver que uma pessoa está muito no estado de morbidez e o outro não. Só que dificilmente alguém vai chegar a uma via de fato dessa não estando, mesmo que aquilo tivesse ali internalizado de alguma maneira. Então, essa saúde dentro do estado subjetivo do indivíduo também é importante para manter afastado desse tipo de tendência de padrão, né? A saúde tem, em parte, parentesco com a beleza, embora essa vantagem subjetiva não contribua propriamente e de modo imediato, mas apenas mediatamente para a felicidade, pela impressão causada em outros, é contudo de grande importância também no ser humano. A beleza é uma carta aberta de recomendação que de antemão nos conquista os corações. Por isso é que se lhe aplicam muito particularmente os versos de Homero. Aqui estão os 2 versos escritos em grego e embaixo aqui entre parênteses a sua tradução. Não são de desdenhar os magníficos bens que os deuses concedem por si e que ninguém alcançaria intencionalmente. O conspecto mais geral apresenta-nos a dor e o tédio como sendo os 2 inimigos da felicidade humana. Observe-se ainda que ao passo que nos conseguimos afastar de um, aproximamo-nos do outro por vezes e vice-versa, de modo que a vida é realmente uma oscilação mais forte ou mais fraca entre os 2. Isso dimana da circunstância de estarem ambos, um com relação ao outro, em duplo antagonismo, a saber, um exterior objetivo e o outro íntimo subjetivo. Externamente, a necessidade e as privações produzem a dor. A segurança e a abundância, todavia, geram o aborrecimento, ou não necessariamente. Né? E aqui eu vejo que tem meio que essa circunstância aqui da observância dentro de um padrão de sistema de crença específico de um período, e por isso eu vou recomendando ao longo do livro que vocês leiam o livro do Science Set Free do Rupert Sheldrake, que a gente também traz aí. Dessarte, devemos às classes inferiores da sociedade em luta permanente contra a necessidade, ou seja, contra a dor, o mundo abastado e polido vive em luta duradoura e basta às vezes desesperada contra o tédio. O antagonismo interior ou subjetivo está em que no indivíduo isolado a receptibilidade para um está em proporção inversa da receptibilidade para o outro dos 2 elementos, e isso por ser ela determinada pela medida das energias espirituais. O embotamento do espírito conjuga-se sempre com o da sensibilidade e da falta de excitabilidade, o que torna a pessoa menos sensível à dor e às aflições de qualquer natureza ou extensão. E é dessa mesma obtusidade de espírito que nasce a outra, estampada em rosto sem conta, bem como vazio interior, origem de todo enfado, que, traindo-se por uma atenção sempre voltada para os menores acontecimentos do mundo ambiente, suspira por excitações exteriores, a fim de pôr de qualquer modo em movimento o espírito e o coração. Para isso tudo serve, é o que se vê no modo pelo qual os homens escolhem os seus indigentes passatempos, no caráter de suas palestras e de sua sociabilidade, e também no costume de se porem sem ter o que fazer nas portas e janelas. É dessa vacuidade interior que provém na maior parte a ânsia de reuniões, de distrações, de todos os prazeres e luxos que levam a muitos às dissipações e à miséria. Ora, nada protege tanto contra essa indigência como a riqueza interior, a riqueza de espírito, a qual, quanto mais se aproxima de um grau iminente, tanto menos deixa lugar ao aborrecimento.
A agitação inextinguível dos pensamentos, o seu